Bom dia, irmãos. Feliz Páscoa. Nós hoje vamos comemorar a festa mais importante do calendário cristão, a ressurreição de Jesus. Lembra que os antigos cristãos se comunicavam assim: ele ressuscitou. Verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Aleluia! Então, vamos orar para iniciar a nossa aula de hoje. Oremos. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos gratos por esta oportunidade que temos de estudar mais a Tua Palavra, especialmente nesse dia em que relembramos a morte de Jesus e a sua vitória sobre a morte através da ressurreição. Fica conosco, Senhor Deus, especialmente abençoa a Tua serva que vai nos transmitir a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, estarmos a postos para começarmos a nossa aula. Então, nós vamos ver uma coisa que quase nunca é vista, a preparação da última ceia de Jesus. Isso é colocado nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas. O João fala de outro assunto da última ceia. Em Êxodo, nós vemos a ordem de Deus da ceia, da Páscoa. A antiga aliança era no sangue do Cordeiro, a aliança mosaica com Moisés, e a nova aliança é no sangue de Cristo. Então, nós vamos acompanhar isso. A palavra Páscoa, baseada lá em Êxodo 12, significa passagem. É a passagem do anjo da morte para juízo dos egípcios. Era a passagem da escravidão dos hebreus para a liberdade de filhos de Deus. Era a passagem do Mar Vermelho, que se deu 2 dias depois. Era a passagem da morte eterna para a vida eterna, para eles e para nós. A passagem de escravos do pecado a filhos de Deus, como Jesus explica no capítulo 6 do Evangelho de João. Então, tudo isso é a Páscoa, a passagem do Senhor. Vamos ver em Êxodo 12, a partir da narração de Lucas. O Evangelho de Lucas narra a ordem de Jesus a Pedro e a João. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, quando ele fala já a preparação da última ceia em que Jesus dali iria ser crucificado. Então, vamos ler isto aqui, de 7 a 13. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Então, nós vamos ver hoje o que eles prepararam, a Páscoa que Deus mandou em Êxodo. Agora, neste texto, a presciência de Deus, Jesus era Deus, ele sabia antes, está detalhada no verso 10 desse texto. Jesus sabia que ia encontrar um homem com um cântaro de água, sabia que o dono da casa gentilmente cederia uma sala grande e mobiliada para eles. E os discípulos obedeceram. A gente tem que aprender sempre essa obediência imediata
que Deus quer de nós. E eles prepararam a ceia da Páscoa judaica, que conforme Êxodo 12, que nós vamos ver a seguir. Então, nós temos aqui uma gravura da Páscoa judaica. Nós temos a ceia em que eles comeram o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas, não é? O cordeiro simbolizando Jesus, os pães asmos, porque Jesus iria morrer, ia sofrer, então eram pães amargos, e os pães asmos, as ervas amargas, era o sofrimento. E os pães asmos significavam o corpo de Jesus, era que não ia apodrecer no sepulcro. Lembra a corrupção que estudamos no domingo passado? Não ia haver corrupção. Pão sem fermento é igual à nossa bolacha, água e sal. Não estraga, dura 2 anos quando bem embalada. E Deus se preocupou também com a travessia deles no deserto. Eles não teriam como preparar pão todo dia, até montar acampamento. Então, os pães sem fermento durariam durante todo o período que eles precisassem. E o sangue do cordeiro na verga das portas os protegeria da passagem do anjo da morte. Então, o cordeiro pascal era sempre conforme a ordem de Deus a Moisés em Êxodo 12. O animal deveria ser de 1 ano, sem manchas, sem máculas, sem pecado, seu sangue todo tirado, a fim de cobrir o batente das portas, livrando os israelitas da pena de morte. Eu queria para cima. Então, nós temos aqui, novamente, revendo, para sentirmos todo o drama daquela noite. Então, o sangue na verga das portas faria com que o anjo da morte passasse fazendo juízo de morte sobre os egípcios. Afinal, o salário do pecado é a morte. Mas onde houvesse o sangue do cordeiro, ele não entraria. Então, nós também temos o sangue do cordeiro nos protegendo, nos libertando da morte eterna. Nesse cordeiro pascal, o cordeiro aparece, gente, em toda a Bíblia, nunca é demais repetir. De Gênesis a Apocalipse está presente o cordeiro, o plano de Deus em Jesus Cristo para a nossa salvação. Aqui vamos relembrar rapidamente quando Abraão ia oferecer seu filho Isaque e apareceu um cordeiro. E o anjo disse, não mate o seu filho, mate o cordeiro em lugar do seu filho, porque Jesus ia morrer em lugar de mim, de cada um de nós. E depois, em Êxodo, aparece novamente o cordeiro. Então, é a Bíblia toda falando de Jesus Cristo. E sobre o sangue de Cristo, Jesus é o propiciatório, vamos entender esta palavra, faz a cobertura dos nossos pecados com uma cobertura de peles de cordeiro tingidas de vermelho que cobriu o tabernáculo. Então, nós vemos aí uma representação do tabernáculo, havia várias peles cobrindo, está assim cortado os pedaços de pele, mas a cobertura era por inteiro. É só para a gente entender as várias camadas. Então, uma das camadas era de pele de cordeiro costurada, todinha tingida de vermelho. Já apontava para Jesus, cujo sangue ia cobrir os nossos pecados, o propiciatório. O apóstolo João, em sua primeira carta, explica, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que se nós pecarmos, Jesus é a propiciação
junto a Deus Pai para nos perdoar. Então, a propiciação é do propiciatório, não é? E no versículo 10 do capítulo 4 da primeira carta, o apóstolo do amor ensina que o amor de Deus por nós foi tão grande, que enviou seu Filho como propiciação, pois o seu sangue nos cobre os pecados, tornando o justo juiz, que é Deus, propício a nos perdoar. Então, temos a família toda aí, não é? A família toda da palavra propiciatório. Temos a propiciação, temos o propício, favorável, cheio de graça para nos perdoar, porque a propiciação de Jesus Cristo fez a cobertura dos nossos pecados com seu sangue. É igual à veste nupcial da parábola de Mateus e de Lucas sobre a festa das bodas. Na festa de casamento, o dono da casa, no banquete de casamento, recebia os convidados com água para lavar os pés do pó e com uma veste para cobrir a roupa cheia de pó da estrada, e uma coroa de flores para esconder o cheiro do suor dos convidados. Afinal, aquelas estradas poeirentas não eram exatamente boas de se chegar numa casa para um banquete. E, com isso, Jesus é essa veste, essa cobertura que cobre os nossos pecados. É um simbolismo, claro. Na Arca da Aliança, havia uma bandeja de ouro sobre a arca que se chamava o propiciatório. E o sangue dos animais oferecidos em holocausto eram colocados nesse propiciatório, tornando Deus propício a perdoar os pecados do povo. Levítico 16 é inteirinho sobre o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, uma festa que os judeus observam rigorosamente. Ninguém come nem bebe, é um jejum absoluto. Passam o dia inteirinho na sinagoga, pedindo a Deus, como povo, o perdão dos pecados. Vale a pena ler Levítico inteiro. Nós só vamos comentar alguma coisa aqui de Levítico, porque nós temos que entender o quão interessante é isso que Deus ordenou a Moisés para o povo. Então, eu vou comentando, do versículo 11 em diante, que o sumo sacerdote tinha que oferecer um novilho pelos pecados dele e da família dele. Ele tinha que tomar banho, trocar de roupa e estar com seus pecados purificados antes de entrar no tabernáculo e no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e colocar o sangue do seu animal, do animal pelos seus pecados, sobre o propiciatório. Depois, ele tinha que oferecer 2 bodes. Em vez de cordeiro, eram 2 bodes, simbolizando os 2 Jesus Cristo. Um era imolado. Imolar é cortar o pescoço e tirar todo o sangue. E oferecido em holocausto. Quando se oferecia em holocausto, se queimava o animal inteirinho. Ninguém comia nenhum pedaço. Era inteirinho para Deus o holocausto. Porque Jesus ofereceu todo o seu corpo e todo o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Esse era o simbolismo. Aí o sumo sacerdote oferecia sobre o propiciatório um pouco desse sangue, depois pegava sangue misturado com cinza, onde queimava incenso, que simboliza as nossas orações, e aspergia sobre o povo,
simbolizando o perdão dos pecados. E o outro bode, o bode emissário ou o bode expiatório, o povo inteiro imputava as mãos sobre o bode, lançando os seus pecados sobre esse bode expiatório. E ele era colocado fora do arraial, fora de onde os hebreus estavam, e morria no deserto. Ele simboliza que Jesus Cristo morreu fora dos muros de Jerusalém. Ele morreu no Morro do Gólgota, que era um morro de pedras, desértico, não tinha árvores, fora dos muros da cidade. Então, tudo isso simbolizava Jesus Cristo. E esse bode, conforme a gente lê em Levítico 16, 22, diz assim, olha aqui, como a Bíblia é fantástica, como junta tudo em torno de Jesus Cristo. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades do povo para a terra solitária, para o deserto, entende? E daí Isaías 53:6, séculos depois, fala, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então, ele usa o mesmo vocabulário do bode expiatório, que Jesus levou sobre si os nossos pecados, igual o bode expiatório levava os pecados do povo hebreu. Então, é interessantíssima essa história e é muito boa para evangelismo. Leiam e aprendam a usá-la, aprendam a maravilha do plano de Deus para a nossa salvação. Então, no bode expiatório, essa gravura mostra: esse bode levará sobre si as iniquidades do povo para a terra solitária, igualzinho Isaías 53:6, que eu comentei. E o holocausto, que era queimar inteirinho, era para expiação do pecado, e o sangue tirado, aspergido sobre o povo. Esta era a Páscoa da antiga aliança, a aliança de Moisés, baseada no sangue do Cordeiro, que era símbolo de Cristo em todo o Antigo Testamento. Na última ceia, Jesus instituiu a nova aliança, baseada no seu sangue. E então nós temos aqui João Batista falando quando ele vê Jesus chegando no Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou para André, que era irmão de Pedro, e André se tornou um dos discípulos de Jesus e convidou Pedro a ser também. Por quê? Porque quando João falou isso, todo mundo entendeu. Ah, era o Cordeiro do Antigo Testamento, o Cordeiro que eles aprendiam na Torá, o Cordeiro de Êxodo, o Cordeiro de Isaías 53. Então, todo mundo que conhecia o Antigo Testamento, a Torá, sabia de que Cordeiro João Batista estava falando. E Jesus explica isso na última ceia, na nova aliança. Vamos ver isso em Mateus 26, que é onde eu acho que está melhor explicado. Então, na última ceia, vamos ler, então, a última ceia em Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, vamos ver o que Jesus fez. Ele pegou um cálice rústico,
né? Esse foi o que eu achei mais parecido, rústico, simples, e era um cálice em que todos bebiam do mesmo cálice, compartilhavam, e Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Lembra, ele estava tomando a ceia pascal lá de Êxodo 12. O cordeiro morto, o sangue, as ervas amargas e o pão asmo. A ceia de Êxodo 12, que os discípulos prepararam. Então, ele aproveitou a cerimônia da ceia judaica de 2000 anos antes para dizer: olha, aquele sangue do cordeiro era o meu sangue, simbolizava o meu sangue. E assim como eles tinham que tirar todo o sangue do cordeiro, eu derramarei todo o meu sangue pelo perdão dos pecados de muitos. Todos aqueles que quiserem serão perdoados pelo meu sangue. Então, ele explicou a nova aliança. A antiga dos judeus era baseada no sangue dos animais. A nova dos cristãos é baseada no sangue de Cristo. E ele pegou o pão asmo, que lá o mesmo de Êxodo 12, sem fermento, partiu e disse: isto é o meu corpo, que eu vou oferecer por vocês. Eu vou oferecer por vocês. Aí ele disse: fazei isso em memória de mim, é o que nós fazemos na ceia do Senhor, que infelizmente hoje não vai dar, mas brevemente dará, com a graça de Deus. E novamente teremos essa ceia, mas com outras coisas, porque isso daqui é um simbolismo, lá na festa no céu. Não é maravilhoso, gente? De Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo, o Salvador. Então, aqui está a última ceia, não é? Aqui só mostra o pão, aqui esta cena rústica é quando Jesus diz que um deles me trairá. Então, João fica pertinho dele e pergunta quem é. E os discípulos todos estão assustadíssimos. Quem será o traidor? E daí Jesus, esse quadro só mostra o pão, não é? E nem era esse tipo de pão. Era um pão, como eu mostrei para vocês, igualzinho uma bolacha, água e sal, só que maior, porque todos eles comiam um pedaço desse pão asmo com ervas amargas, não é? Então, era maior, bem maior, mas eu só tenho bolacha, água e sal para mostrar, só para vocês sentirem, não é? O que aconteceu. Visualizar, a gente imagina melhor. Então, aqui o espanto deles. Quem será o traidor? O livro de Hebreus foi escrito para provar aos hebreus, aos judeus do mundo inteiro, que os sacrifícios todos da antiga aliança simbolizavam Jesus Cristo. O livro de Hebreus, para ser compreendido, deve ser lido com toda a Torá, porque ele vai explicando o simbolismo de cada episódio da Torá, como apontando para Jesus Cristo, se cumprindo em Jesus Cristo tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Então, o livro de Hebreus explica, principalmente nos capítulos 8 e 9, em que se matavam bodes, novilhos, bezerros e o cordeiro, os bodes no dia da expiação, lembro, Yom Kippur, novilhos, bezerros e o cordeiro, principalmente na festa da Páscoa, e o sangue era aspergido sobre o povo, simbolizavam o sangue de Cristo. E o sacrifício de Jesus foi feito uma única vez e vale para sempre. É isso que nós vemos em Hebreus.
Hebreus capítulo 8, versículos 5 e 6. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Deus ordenou a Moisés, tintim por tintim, está lá em Êxodo, tudo que deveria ser feito no tabernáculo. E 100% do tabernáculo aponta para Jesus Cristo, todos os detalhes. E agora fala que Jesus é o mediador, é aquele que intercede por nós junto a Deus Pai, para que Deus Pai seja propício e nos perdoe. É Ele o mediador, o único mediador entre Deus Pai, juiz, e os homens, filhos de Deus. Então, ele tem superior aliança do que a aliança de Moisés. Continuando em Hebreus. Ainda no capítulo 8, versículos 12 e 13. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Agora, o capítulo 9, alguns versículos. No capítulo 9, nós vamos ler os versículos 11 a 14. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, nós servimos a um Deus vivo, ressuscitado dos mortos, e não a um Deus morto, não é? E todos aqueles animais já simbolizavam o sacrifício perfeito de Jesus, uma vez só. Encerrando a nossa aula, vamos ver os últimos versículos aqui de Hebreus, explicando isso. Versículos 20 a 22. Dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e em derramamento de sangue não há remissão. E os versículos 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Não é maravilhoso como Deus junta a Bíblia inteira? Então, o Cordeiro, desde Gênesis até Apocalipse, é Jesus Cristo. E aqui diz não só que Moisés oferecia sacrifícios, que Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, como ele voltará para nos buscar. Aleluia! Ressuscitados na glória. Então, que Deus nos abençoe
nesse domingo de Páscoa. Amém.